Boa noite, sejam bem-vindos nesse feriado. Vou chamar minha amiga aqui, a Maria Edna, advogada, para a gente já. Já te mandei o convite aí, Edna. Boa noite, Ana. Boa noite. Ai, que lindo. Boa noite. Deixa eu arrumar minha câmera Eu vou aqui. tirar meus óculos, porque eu preciso de óculos só para enxergar de pertinho, para não escrever. Eu acho que eu fico melhor sem óculos. O meu tá dando muito reflexo aí ou não? Não, para mim tá ótimo. Eu quero saber aqui se o meu tá. Tá bem também. E aí, galera? Como vocês estão nesse feriado? Bem-vindo, Emerson, doutor Emerson, Thalita, bem-vindos. E aí, vocês estão tranquilos nesse feriado? Você tá me Olha, ouvindo bastante. bem, Cláudia? Tô O te som tá ouvindo bom? bem. Tá Ótimo. ótimo aqui pra Deixa eu mim. só ajeitar um pouquinho minha câmera aqui para ficar melhor. Pessoal, vocês que estão entrando, já vai enviando esse aviãozinho que tem aí embaixo para os amigos de vocês, para eles participarem dessa live, que vocês vão adorar, né, Edna? É um Acredito que vão. polêmico, hein? Assuntos polêmicos. É verdade. Nós preparamos uns assuntos bem interessantes, bem discutíveis, né? Bem É, bem discutíveis. discutível. Eu adoro, eu adoro. Eu vou mandar aqui alguns aviãozinhos para os meus amigos. Manda aí também para sua galera, Edna. O Sim. pessoal agora, essa hora tá todo mundo de boa já em casa, né? Só Ah, esperando chegar o dia para trabalhar amanhã, né? é verdade. Vai que, vai que essas dúvidas que a gente vamos tirar aqui ajuda É, já a pessoa no trabalho dela amanhã, né? sim, as dúvidas de, né? Pode não ser da pessoa que está assistindo, mas pode ser de um amigo, de uma pessoa da família. Como o assunto é um assunto bem comum, né? Que direito de família é comum a todas as famílias. Então, quem não tem um amigo, um parente que está passando por uma situação dessa, né? Então, já É vai verdade. lá, já avisa lá para o seu amigo, para o seu parente lá, que ele precisa assistir essa live nossa de hoje. Quem nunca perguntou, né? Então, eu vou começar aqui me apresentando, Edna. Vou deixar aí os comentários para o pessoal ir chegando. Obrigada a todos que estão aqui na quarta-feira, feriado, né? E às vezes não dá tempo da gente ver o nome de todo mundo aqui. Obrigado ao pastor Júnior tá aí, o Osvani, quem mais? Deixa eu ver se eu consigo ver. O Marcos, a Josi, a minha mãe, minha filha, a Lourdes, olha quanta gente, que delícia! Bacana, Bom, sejam bem-vindos. que legal. Edna, eu vou me apresentar, porque deve ter uma galerinha sua aí, né? Primeiro eu queria agradecer o seu convite, né? Eu conheci a Edna numa live que ela fez com a Sabelia Tasmânia lá. Ela é da Bahia, né? Salvador? É, da Bahia. Né? Uhum. E você tá em Minas, né? Então eu assisti a Sim, live dela. Ela ficou falando, acho que de advocacia extrajudicial. Falei, vou sim. chamar a Uhum. Edna para fazer uma live e tirar algumas dúvidas. Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Cláudia Imperador Fabiano. Hoje eu trabalho em cartório de notas aqui em Barueri, mas também já advoguei, já fui advogada aí tanto no judiciário como no extrajudicial, né? Hoje o meu foco é trabalhar dentro do cartório, mas eu venho atualizando meus estudos porque eu estou estudando para o concurso para ser uma tabeliana, esse é o meu sonho, né? Então, eu E procuro vai conviver, realizar breve. com certeza. Então, eu procuro estar com pessoas desse meio, porque nós somos resultado do meio, né? Então, se você tem Verdade. aquele sonho, você tem que estar com pessoas que já chegaram lá, né? E eu descobri, né, essa semana, que essa minha colega aqui já passou por esse sonho que eu tanto quero.
e hoje a gente vai realmente trocar bastante ideia. Então, Edna, se apresenta, seja bem-vinda e a fala é sua. Bom, é engraçado como que a internet tem conectado a gente, né, Cláudia? Eu não conhecia a Verdade. Cláudia, conheci a Cláudia aqui pelo Instagram, e engraçado que a gente realmente conecta com as pessoas que a gente tem afinidade, né? Porque com tanta gente no mundo, né, você vai encontrar justamente com pessoas que têm os mesmos pensamentos que você. Aí, o que acontece? Nessa live que a Cláudia falou, a gente se conheceu. Ô, gente, olha, eu tô em casa, só abrindo um parêntese aí. Eu tô em casa, então aqui tem uns cachorrinhos. Então, se vocês estão ouvindo os latidos aí, é meu cachorro que tá ali fora. Não tem Mas problema. é um sonzinho ao fundo. Bom, e voltando aqui, né? Eu sou advogada. Eu sou advogada já há 18 anos. 19 anos. Eu comecei a advogar em 2002. Mas é aquela história, né? A gente quer sempre buscar mais, a gente nunca está satisfeito. Tem uma coisa dentro da gente que vai revirando a gente, né, Cláudia? Que vai mexendo com a gente e que a gente vai sempre querendo mudar e mudar para melhor, né? Não é aquela coisa de nunca estar satisfeito com o que você está. É aquela sensação de querer crescer. E, embora eu gostasse muito da advocacia, como eu amo a advocacia, chegou uma época que eu cansei da advocacia. Eu queria experimentar outras coisas, porque eu formei e fui para a advocacia. Foi um negócio meio louco, que, inclusive, quem tiver interesse de assistir depois, está salva lá na outra live, que eu conto um pouquinho dessa situação. Mas eu queria sair da advocacia um pouco. E resolvi fazer o que a Cláudia vai fazer agora, fazer concurso. E fiz justamente concurso de cartório. Aqui em Minas, porque para quem não sabe, eu sou de Teófilo Otoni, sou mineira, de Minas Gerais. Eu e a Cláudia, nós Mineiro, mineira, uai. E eu sou quase uma baiana, né? Que é pertinho já da Bahia aqui. Uai, sou. Então, aí, assim, o concurso de cartório, que é diferente do concurso de outros estados, né? Cada estado tem uma diferençazinha. E eu fiz, assim, para resumir, eu fiz concurso de cartório. Depois, eu não estava muito satisfeita com o concurso de cartório. Eu voltei para a advocacia. Eu fiz um, não gostei, fiz outro, não gostei, fiz outro, não gostei. E aí, eu voltei para a advocacia. Aí, eu passei em um outro concurso, logo depois que eu voltei para a advocacia. E aí, eu amo isso aqui, gente. É assim... Olha quem tá aí, ó. Olha quem tá aí, Tô vendo, olha ela. tô vendo. A culpada aí, ó. Tasmânia, doutora. obrigada, gente. Eu tô muito feliz com essa live, tô muito animada. Tô, assim, cheia de ideia. Se a gente tivesse uma noite aqui, não teria problema de ficar aqui uma noite pra gente bater papo. Pois é. Verdade, gente. Pode falar, Cláudia. Ô, Edna, termina a sua história, depois eu vou... Não, aí eu já falei assim, né? Eu já cheguei aqui na advocacia novamente. Porque não dá para contar detalhe desse percurso aí. Mas nós vamos falar só de histórias. Tanto que, assim, o que eu quero dizer é que, tanto do lado de cá, quanto do lado de lá, eu sempre falo isso, né? Todo mundo deveria ir para o lado de lá, todo mundo deveria vir, porque eu fui juíza leiga. E, assim, quando você tá lá do outro lado também, você vê o lado do juiz, como que é, né? Então, também é uma coisa que eu acho que todo advogado deveria experimentar. Então, assim, é bom a gente ter essas experiências de todos os lados para a gente ver como é, né? A minha história também foi assim, eu me formei, aí de todo estudante de direito é o quê? Passar na OAB, né? Aí eu tirei a prova, né? Tirei a prova, passei na OAB. Na hora que era para eu ir lá pegar minha carteira do OAB, eu comecei a trabalhar em cartório. Aí eu falei, pronto. Aí eu me apaixonei. Eu nem peguei minha carteira. Já fui formei em 2007, 2008 passei na OAB e já fui para cartório. Aí eu fiquei de 2008 a 2013 em cartório aqui no ABC Paulista. E aí eu também dei um tilt lá e me injuriei, fui empreender. Eu fui trabalhar com Herbalife.
Aí eu reativei a minha OAB, fui trabalhar com advocacia em conjunto com empreendedorismo, e aí faz 1 ano e 3 meses que eu voltei para cartório, voltando a trilhar os caminhos lá do meu sonho de ser tabeliã. Então, assim, hoje eu me vejo mais preparada, sabe, mais madura, para que, né, Deus trace aí esse caminho para eu realizar os meus sonhos. E Deus só tem colocado pessoas assim, nesse nível, sabe? Desse nível para cima. Eu digo que você está no caminho certo, né? É exatamente isso aí que você tem que fazer. Tá no caminho certo e vai conseguir chegar lá daqui a pouco. Daqui a pouco assim, a gente volta aqui para você contar a história. Amei, vou contar da minha posse. E aí eu falei assim, quarentei, né? Eu fiz 40 anos esse ano e minha filha vai casar, já tem 24 anos, vai casar agora em maio. Eu falei, eu tenho que acelerar o negócio. Bom, mas vamos pro assunto? Então, a gente vai falar hoje sobre partilha de bens. Né? Então, olha só como a nossa história é meio parecida, né? É engraçada até. E a gente nunca se viu pessoalmente, né? Foi só pela live. Né? Esse mundo digital é incrível. Através da doutora que fez a live com a Edna, eu vi e a gente começou a se falar, enfim. E eu vi que você faz bastante postagem falando, né, de com advocacia social. mais. Ó, tá, a Tasmânia falando aí, agora eu vou dormir mais feliz. Ela tá falando que eu tô com 40, 20. Oh. Pra que você contou? Todo mundo pensou que era 20. Mas tudo bem, sem problema não. Eu não tenho problema com isso, não. Tem problema. Enfim. Aí eu falei assim, nossa, achei interessante, porque primeiro, você tá em outro estado, né? E a gente vê assim que cada estado tem normas diferentes da corregedoria com relação aos atos extrajudiciais. Então, eu gosto de trocar ideia com pessoas de outros estados para a gente ver, porque aqui pode, ali não pode. E a gente, como faz muita partilha de bens, que geralmente as pessoas têm bens em outros estados, e aí eu falo, bom, como que a gente vai proceder com relação ao imposto e tudo mais. Então é legal essa troca de ideia para a gente estar aprendendo. Tá bom? Verdade. Então vamos lá, fala um pouquinho aí, Edna, o que seria partilha de bens? Para quem está chegando e nunca ouviu falar disso. Então, quando você partilha, né, você divide. Aí a gente ouve muito falar partilha de bens, partilha de bens, partilha de bens. Mas o que é partilhar, né? Partilhar, quando você partilha um bem, você está cedendo o seu patrimônio para outra pessoa. Você está passando aquilo que era seu para uma outra pessoa. E como que você passa? Isso não é uma venda. Partilhar não é vender, né? Então, quando é que você partilha um bem? Você partilha o bem num divórcio, numa separação, você partilha. O bem é partilhado quando é feito um inventário, né? Então, essas são as formas que se partilha um bem. E essa questão de partilha de bens, a gente sabe que não é uma situação calma, tranquila, né? Não é assim bonitinho. Porque quando se fala de bens, a gente sabe como né? Tem dois tipos de bens, né? Tem aquele bem que a pessoa fala assim, oi, bem, vem aqui, né? E isso tem aquele bem tá tudo bem. É o bem, né? Então, e aí o que acontece? Como eu falei, que é dessa questão de que é aquele rebuliço quando vai partilhar, mas nem sempre é assim. Né? Muitas vezes as pessoas entram em acordo. Inclusive, eu acredito até que o Brasil ele está entrando nessa onda agora de colocar mesmo, formar um novo conceito nas pessoas. As pessoas procurarem mais a conciliação, né? Procurarem fazer de uma forma mais amigável e evitar o litígio, o judicial. Inclusive, os Estados Unidos já tem essa característica, já né? Essa política de evitar inclusive, tem a composição antes de. Né? Eles vão para a corte, né? Para evitar o litígio, evitar a briga. E o Brasil já está indo muito por essa linha. E aí que entram os cartórios, né? Aí que entra a partilha extrajudicial. Porque é muito mais fácil, né, Cláudia? Cláudia trabalha no cartório e pode falar isso
com muito mais facilidade, né? Com certeza. Eu falei aqui que essa pandemia, né, que já está durando aí mais de um ano, pessoas começaram a se conhecer melhor, né? E eu não sei se é coincidência ou não, o número de divórcios aumentaram. Lá, pelo menos onde eu tô, aumentou. Aumentou. E, infelizmente, a questão do inventário também aumentou muito, porque, né, tantas mortes. Infelizmente, é. E Essa é uma assim, situação, inclusive, bem delicada, né? Quando a gente sim, trata de inventário, é muito delicado. sim. É isso que eu prezo muito. Eu falo que quando eu fui advogar, né, eu não sou daquele advogado que fala, vamos pro pau, sabe? Geralmente tem aqueles advogados que quer briga, acho que tá no ringue, né? E Uhum, esquece de ver verdadeiramente qual a vontade das partes, né? O uhum. advogado está ali para orientar, não para fazer a vontade dele, no meu ponto de vista. E no extrajudicial é a mesma coisa. Então, às vezes, falta acho que um pouco de delicadeza, um pouco de humanização, vamos falar assim, de compor realmente, porque a situação já é delicada, né? Aí vai mexer no bolso, piorou. E no caso, por exemplo, da morte, todo mundo sabe todo mundo sabe que a morte é certa, mas ninguém está preparado para receber uma notícia dessa. É. E fora a notícia da perda, ainda mais agora na situação do Covid, que as pessoas nem podem fazer o velório, não, né? Não tem aquele luto, né? Já tem que resolver porque tem prazo para não pagar multa e não sei o quê. Aí eu vejo que as pessoas ficam desesperadas. E aí, ansiedade, briga de família, porque não tem que fazer isso, tem que pagar aquilo, não tem dinheiro, não está preparado. Então, assim, esse tema partilha de bem, eu acho que ela não pode ser vista só na hora H, né? Vamos falar assim. A pessoa ela pode em vida já pré-preparar isso, por exemplo, através do testamento, ou através de doação com usufruto, enfim, para deixar menos trágico na hora que realmente aquilo acontecer. Claro que no caso do divórcio, né, não tem como você preparar, porque ninguém casa querendo divorciar, né? É. Enfim, mas né, essa ajuda, eu acho, da advocacia extrajudicial de acordo, de conciliação, de ver se realmente está feliz com aquilo, né? Apesar de ser uma situação chata, faz parte do papel do advogado. Então, o advogado realmente é um pouco psicólogo, né, Edna? Fala É. aí. É um O pouco que que psicólogo. acontece? Você falando isso, eu ouvi hoje, por incrível que pareça, eu venho sempre apresentando também essa fala de que os divórcios têm aumentado agora na pandemia. E aparentemente, realmente tem sim aumentado. Inclusive no escritório, aumentou muito o número de divórcios. Mas é Sim. engraçado que eu ouvi hoje um outro ponto de vista. E é interessante até colocar aqui que as pessoas, ao mesmo tempo que elas estão se divorciando muito, as pessoas também estão se reconciliando muito, sabia? Então, assim, é um outro ângulo, né? Uma outra visão. É. Porque, ao mesmo tempo em que os divórcios aumentaram, o que que tem acontecido lá no escritório, por exemplo? Eu faço bastante inventário. E o que Uhum. tem acontecido é que eu acredito que esse ano, eu não fiz nenhum inventário judicial. Olha só. Então, o que eu estou entendendo é que as pessoas elas estão mais sensíveis, estão Sim. optando mais por fazer o inventário extrajudicial, que é um acordo, estão abrindo mão, estão pensando muito que quando você vai para o extrajudicial, você ganha tempo, o desgaste emocional é muito menor, o desgaste físico, né? E o desgaste financeiro, a perda financeira. Então, Sim. as pessoas estão querendo, apesar, né, a despeito de os casais agora estarem se divorciando mais, por estarem se conhecendo mais, que eu acredito que essa convivência também que está fazendo, né, o divórcio, mas
ao contrário, na contramão disso, os inventários estão sendo mais consensuais. Eu tenho percebido isso, graças a Deus. Porque E você não vai. Olha só, tem muita gente que fala, tá acontecendo tantas mortes, né? E eu tava trabalhando no registro, no Notas de Riacho Grande, lá também a Civil, e por incrível que pareça, tinha mais nascimento do que morte. Então, assim, tudo depende do ponto de vista que você está, né? Então, assim, ao mesmo tempo que está morrendo muita gente e você prefere propagar essa notícia, que não é nada legal, você esquece de ver que tem muita gente nascendo, porque os casais também estão ficando mais juntos, né? Estão fazendo mais amor, de repente, e também está nascendo mais gente, entendeu? Mais filhos. Eles estão tendo mais tempo para namorar. Eles não, nós, né? O cartão que eu tô tem duas grávidas. Então, assim, tudo é relativo, né? Nem tanto para cá, nem tanto para lá. E ao mesmo tempo que muitos casais também divorciam, muitos estão casando, né? E a maioria é compacto. A maioria é compacto. E outra coisa também que eu vi que aumentou é reconhecimento da união estável, as declaratórias de união estável. Sim. E também as dissoluções de união estável, que não deixa de ser também consensual, que pode ser feito no cartório. Lembrando que todos esses atos do cartório, partilha de bens, divórcio, dissolução de união estável, inventário, tem que ter a presença do advogado, né? Pois é engraçado você abordar sobre as escrituras públicas, né? De união estável. Uma coisa que é muito importante a gente frisar, inclusive aqui no nosso tema, que é partilha de bens, é o contrato de namoro. Que os namoros, eles mudaram agora, né? Os namoros com a pandemia mudou e o contrato de namoro está sendo feito aí. E a partir daí vem a escolha do regime de bens, que implica justamente em quê? Na partilha, na hora do divórcio, na divisão, na hora da sucessão, né? Na morte, na hora do inventário. Então, as pessoas têm que começar a pensar nisso agora, né? Não adianta a gente falar assim, ninguém casa para se separar. Ninguém quer que o outro morra, né? Mas isso aí faz parte da vida, isso acontece. Eu sempre falo, Cláudia, que como familiarista, quando o casal chega, ou um dos dois chega até mim para divorciar, eu sempre pergunto se eles estão certos disso. Né? Porque a gente tem esse momento de conciliar, de tentar ainda ver o que essas pessoas querem, né? Por isso que a gente orienta que normalmente é assim, não se procura um advogado antes, como prevenção. Só se procura um advogado depois, né? Quando já está com o problema. Então, eu sempre oriento assim, gente, procurem antes se orientar. Qual vai ser o regime de bens que vai escolher? Direitinho, pensa direitinho nessa questão do regime de bens, que isso pode não importar hoje, mas amanhã vai importar sim. Mas, ó, detalhe que você falou aí. O que eu vejo? Nós que fomos estudantes de direito, o pessoal que tá aí, tá ouvindo direitinho a live? Porque tem gente falando que a live tá atrasada. Não sei se é o som ou se é a internet de quem tá assistindo. Como que vocês estão ouvindo aí? Tá direitinho? Responde sim ou não pra gente poder dar prosseguimento aqui. Tá me ouvindo bem, Ed? Dá um okzinho aí, se tá bem, se tá tudo direitinho. Ok. Se meu áudio tá bom, meu filho tá aqui do meu lado. É que às vezes tem um pouquinho de delay, né? Ele tá dizendo que a live tá saindo um pouquinho atrasada, mas eu acho que não é. Não tem problema. É muito não tem pouco. Problema. Mas aí qualquer coisa vocês avisem aqui. Ó, uma coisa que você falou do regime de bens, Ed, eu acho que assim, falta informação para a sociedade.
né? A gente vai falar de partilha de bens, mas antes da partilha, começa a partilha de bens. Lá no final, ela tem início na escolha do regime do bem, lá no casamento, né? E, infelizmente, e eu sou defensora dessa, como fala, dessa tese, de que a população, no geral, não tem o conhecimento adequado. Não tem. E nós que somos estudantes de direito ou operadores de direito, a gente tem a obrigação de informar. Porque o que eu vejo? Muitas pessoas chegam lá para marcar o casamento. A minha filha mesma agora marcou o casamento dela. Mãe, como que é esse negócio de regime de bens? Eu não entendi. O que é comunhão universal? O que é separação total? O que implica isso numa sucessão ou num futuro divórcio? Enfim, as pessoas não sabem. Elas só sabem que tem que escolher. Aí chega lá e fala assim, não, põe esse normal aí mesmo, mas não consegue analisar se já tinha antes do casamento, se não tinha. Então, mesmo você que vai casar, é interessante buscar informação ou no cartório ou com advogado da diferença dos regimes, para que depois lá na frente não tenha problemas maiores, né? Sim. Então, o que acontece? Eu vejo que não é só uma pessoa leiga que muitas vezes não conhece isso. Falar assim, eu não sou da área, eu não sou operadora do direito, então eu não conheço. Mas os próprios advogados, as próprias pessoas da área do direito, inclusive são até as que mais erram, né? As que mais questionam, porque não sabem. Não sabem exatamente qual o regime de bens escolher. Isso é muito importante. É muito importante. E as pessoas se equivocam muito, né? Com relação ao regime de bens. As pessoas erram muito e, às vezes, as pessoas escolhem o regime de bem errado e se arrepende. Agora, um detalhe. Acha que está escolhendo um e, na verdade, o nome é outro. Isso. Né? Então, nós também temos que saber interpretar. Às vezes a pessoa chega lá, por exemplo, no cartório e quer fazer testamento. Aí eu começo a conversar com a pessoa, não é o testamento que ela quer fazer, ela quer fazer a doação em vida. Sim. Então, a gente tem, às vezes a pessoa, ela ouviu falar, ou ela buscou na internet, ela acha que é aquilo. Mas nós temos a obrigação de interpretar o que realmente o cliente quer. Isso. E falar assim, Flor, não é isso. Porque se o senhor fizer o testamento, ele só vai ser cumprido pós-morte. Esclarecer, então, né? Doar em vida, escritura de doação. Mesma coisa, procuração, declaratório, enfim. A gente tem que estar, eu falo assim, que estudante de direito é igual médico. O estudo tem que ser constante. Que é igual você andar de bicicleta. Se você não treina, você vai cair. É verdade, é verdade. Você vai cair demais. Se você não treina, ainda mais hoje com o mercado digital, você vai ser atropelado. Você vai ser atropelado por quem está estudando. Então, se você não se torna especialista e não tem um estudo constante, meu amigo, já era. Olha só. Era. A Mariana está falando sugestão para uma próxima live, regime de bens. Pronto, demorou. É assunto para uma live, regime de bens mesmo. Porque... Eu não estou conseguindo ver tudo aqui. Deixa eu ver, peraí. Aqui a Karina também comentou. A Karina, ela é uma colega minha que trabalha no cartório em Santo André. O pessoal comentou aí, não sei se consegue ver, às vezes fica muito clarinho aqui. O que ela falou? Esses dias eu vi uma escritura de pacto onde o casal optou pela comunhão universal de bens. Nos dias de hoje isso é raro. Loucura. Depende, né? Depende. Aí outra coisa. Às vezes eles já estavam em uma união estável não documentada e adquiriram bens juntos. Né? Então é uma excelente escolha. E aqui, uma coisa que é bom lembrar é que o casal ele pode também depois querer mudar esse regime e mudar esse regime, né? Então, casou com comunhão parcial, quer mudar para comunhão universal ou vice-versa, ou separação final, ou separação total, é possível ele
mudar isso, o casal, né, gente? Porque não adianta Sim. também um querer lesar o Eu outro. não, né? Né? Exatamente. Ah, Ó, eu vou receber um bem aí, então eu não quero que meu esposo receba, então eu quero mudar o regime aí para ele não ter não, direito. não. Isso não pode. É. Não Outra pode coisa fazer. é que, por exemplo, a pessoa faz uma declaratória de união estável e aí separa de fato e, né, o companheiro some e aquela união estável fica lá gravada lá no cartório, no livro. Aí, né, vida que segue, tô na pista, e aí, tum, começa uma nova união estável. E aí? Né? Bom, a união estável, ela é comparada à comunhão parcial. Mas é engraçado você falar isso. É interessante, eu fiz um post essa semana, justamente que me veio uma pergunta dessa. A pessoa casou, divorciou e partilhou os bens. Só que depois que o casal se divorciou, eles tiveram uma recaída e ela teve um filho, tiveram um filho. Remember. Isso acontece muito, né? Isso acontece muito. Os casais, quando estão se separando, às vezes eles reencontram e acontece de até engravidarem e terem um filho depois do divórcio. E foi o caso dessa pessoa. Aí a pessoa me perguntava o que aconteceria com a partilha de bens. Nesse caso aí já não existe mais partilha. Não houve, porque tem uma diferença. Se depois que eles se divorciaram, eles voltassem a viver juntos, né? Se eles tivessem voltado a viver juntos em união estável e tivesse construído um patrimônio em comum, aí seria partilhado. Mas se simplesmente houve um filho e eles não tiveram mais aquela intenção de vida em comum, não há que se falar aí em partilha de bens. Cada um com o seu bem lá, né? O bem que eles não têm em comum aí é o filho, né? Então, assim, essa questão da união estável, ela é muito minuciosa. Mas olha só, aconteceu comigo que a pessoa chegou no cartório e falou assim, olha, não sei onde está o meu ex-companheiro e eu quero fazer a minha dissolução da união estável. Mas a verdade não é que ela não sabia. Ela sabia que ele não queria e estava tentando, acho que, dar um jeitinho, né? Nesses casos, só judicialmente, porque não tem como você dissolver uma união estável unilateralmente, né? Senão, imagina, né? Vou lá e falo que eu tenho união estável com o Silvio Santos. Aí, ó que não tem lógica. Né? Então, a mesma coisa é de solução. Nesse caso, teria que entrar judicialmente, o juiz vai pedir edital, se a pessoa não se manifestar, ele vai suprir. Aí, beleza, tá limpo para casar de novo. Agora, no cartório, não tem como eu supor que a pessoa está ausente. Sim, não tem. Agora, me veio uma pergunta aqui agora. Seguinte, meu cachorro vai ser partilhado? Ó céus, ó terra. Então, agora já tem, né? Decisão sobre os animais. E a tartaruga? E a tartaruga, ouriço, tudo isso aí. Vai ser partilhado. Todos os animais vão ser partilhados. Não, eu já vi um divórcio onde contou os gastos com veterinário, ração e tudo mais, que o cachorro ia ficar uma semana com uma semana com outra. Existe já a decisão jurisprudencial, né? Sobre isso. Sobre a partilha, sobre os animais. Os animais, antes eles eram considerados coisa, né? Hoje eles não são mais coisa. São animais. Ser animal é mais bem tratado que ser humano, né? Enfim. Ô, Edmar, deixa eu só agradecer o pessoal aqui que entrou depois. Tem muita gente aqui, ó. Muita gente. O Guilherme, a Ana, o Marco, o Dr. Marco Shida, lá de Bauru. Olha só que legal. A Alice, que é tabeliã, também está aqui. Nossa, muita gente. Ó, o pessoal que tá aí na live, manda esse aviãozinho. Sabe, aí no cantinho não tem parece um papelzinho assim, um aviãozinho.
O aviãozinho. Manda convite para mais gente e também aperta o coraçãozinho, porque daí o Instagram avisa a galera que a gente está ao vivo aqui, beleza? Ô, Edna, vou entrar nos assuntos aqui que tem muita gente que tem dúvida. Por exemplo, para fazer o divórcio no cartório, todo dia eu recebo uma ligação assim: tira uma dúvida, o que eu preciso para fazer o divórcio no cartório? Ok. Primeiro, tem que ser consensual, certo? As partes têm que estar de acordo. Tem que estar de acordo. O casal tem que estar presente. Isso. Com certeza. É isso que eu falo, né? Que aí já diminui esse desgaste quando o casal está de acordo. Porque Exato. acordo, cada uma das partes cede. E no judicial, não quer dizer também que vai ser bom para os dois. Às vezes é até pior para os dois, né? Então, as partes, quando elas entram em consenso, é muito melhor. Então, elas precisam estar de acordo. Desculpa te cortar. Uma das vantagens que hoje o extrajudicial traz, ainda mais nessa pandemia, é a possibilidade de você fazer o ato por meios digitais, pela plataforma do e-notariado. Então, às vezes, a pessoa já está separada de fato, né, de corpos. Um está numa cidade, o outro está na outra cidade. Então, se eu for entrar judicialmente, tem que ser na comarca onde a pessoa reside, certo? Já no notariado, quando a pessoa vai fazer online, ela escolhe o tabelião onde ela reside também, mas a outra parte pode estar em outra cidade, entendeu? Ou onde está concentrado o maior número de bens, por exemplo. Aí tem lá os trâmites, que você tem que ter o certificado digital, emitido pela CertSai, né? Pelo órgão aqui do Brasil, que emite o certificado digital, ou pelo próprio notariado, notariado através do tabelião de notas. Beleza. O advogado também pode estar online. Então, se for consensual, melhor ainda. Já evita desgaste de deslocamento, de tempo. Olha só que bacana, né? Só que tem algumas pessoas, Edna, que empaca, porque não pode ter menores para fazer o divórcio em cartório. Sim, fica preso nisso, né? Só que tem solução, né? Tem solução. Muitas vezes, inclusive, acontece de as partes já terem um acordo de guarda e alimentos, um acordo judicial de guarda e alimentos, e não estarem divorciadas. Isso acontece muito. A pessoa se desentendeu, mas não divorciou, mas fez uma ação de guarda de alimentos aí e fez um acordo judicial. E aí, amanhã ou depois, resolveu por fim mesmo ao casamento. Como já está decidido acerca dos menores, é só ir ao cartório e fazer a parte do divórcio. Quando entra a partilha, né, Cláudia? Porque, inclusive, fica até mais barato. Sim, com certeza. Vou dar um exemplo. Porque tem gente que fala assim, qual a vantagem de fazer no cartório? Mas o cartório cobra um absurdo. Primeiro, os emolumentos do cartório são tabelados. Então, se você está dentro do seu estado, em qualquer cartório de notas que você for, a tabela vai ser aquela. A base de cálculo do divórcio vai ser o montante dos bens, igual no judiciário. Daí, lá no judiciário, você paga 1% para ingressar com o processo, né? Assim, das custas judiciais. Então, vamos por aí que um patrimônio de 4 milhões, por exemplo. Quanto que a pessoa vai pagar 1% do valor da causa? 40 mil? É isso? 40 mil, não é? 1%. Isso. 4 ok. Milhões. 4 milhões, se fosse 10%, 400 mil. 1%, 40 mil. Beleza. Só que se você for, por exemplo, lá na tabela de emolumento do cartório, não vai passar de 10 mil uma escritura dessa, salvo engano, tá? Tô aqui lembrando de cabeça. Aí varia de estado para estado, né? Sim, exatamente. Então, assim, tudo isso eu acho que tem que ser analisado pelas partes, pelo advogado. O advogado ele tem que ter o planejamento para as partes escolherem. Ó, aqui vai ficar X, vai demorar tanto. Aqui tem a opção S. Aqui tem o que vocês preferem, né? Olha lá, Maurício, nosso
Maurício, ó, lá do Rio de Janeiro. Gente, tem gente do Brasil todo aqui, né? Que maravilha, que bacana, gente. Muito bom. Olha só, Cláudia, tem uma perguntinha aqui que eu queria responder. Deixa eu procurar aqui. A Miriam perguntou o seguinte: a alteração é judicial ou extrajudicial? Acho que acredito que é aquela hora que a gente falou da alteração do regime de Da bens. alteração de bens. É. Então, essa alteração ela tem que ser feita judicial. Por quê? Porque ela depende de conhecimento do Ministério Público e ela depende da publicidade. Então, tem que ter publicação de edital. Então, por isso... Mas isso não está sendo prejuízo, né? Gina? Para ver se isso não está sendo apenas para burlar alguma coisa, né? Sim, por isso é que tem que ser público, né? Para poder... o cartório, ele ainda não tem essa condição, né? De fazer isso. Então, essa alteração ainda tem uns requisitos, né? E um dos requisitos é esse. Ele tem que ser judicial. Legal. E o que acontece? A gente está falando de partilha de bens no divórcio, mas a partilha em si, ela não acontece só no divórcio, só na separação, né? Não é só depois da morte, com a sucessão, é que o bem é partilhado. Então, você pode partilhar o bem de várias formas. Você pode fazer o planejamento sucessório, né? Então, o que é o planejamento sucessório? É para quem eu vou deixar o quê? Eu vou fazer um planejamento, né? Disso aí. Para quem é diferente do testamento. O testamento, né, tem outras regras, tem umas regras um pouco diferentes. Então, você pode partilhar o seu bem dessa forma. A pessoa pode partilhar. Ela pode fazer a doação, né? Que é o que você falou. A doação do bem em vida. Que é também diferente do testamento, né? Ela pode fazer uma doação com usufruto aí. Com encargo. Com encargo, com condição, né? E tem a sucessão causa-morte mesmo. Faleceu, deixou para os herdeiros a sucessão hereditária. Tudo isso é partilha. E tudo isso pode ser feito extrajudicialmente. Nada disso precisa ser levado ao judiciário. Até o testamento, inclusive, né? Agora ele pode ser feito no cartório. Sim, a pessoa... Olha só, eu acho incrível isso, né? O tabelião, ele tem capacidade. Olha só, como passa a hora, né? Nós estamos em 9h12 aqui. Pois é. Esse tema é muito legal. O tabelião, ele tem... a competência para fazer o testamento, mas ele ainda depende do juiz na hora de cumprir esse testamento, né? Então, hoje mesmo, um dos requisitos lá da Lei 11.441 de 2007 para fazer o inventário extrajudicial era que não podia fazer o inventário se tivesse testamento, ponto. Hoje, já tem um precedente que se o testamento for aprovado judicialmente e o juiz autorizar a lavratura da escritura pública, pode ser feito no cartório. Outra coisa também por exemplo, quando o herdeiro eles têm entre 16 e 18 anos, eles seriam menor, né? Sim. Relativamente capaz. Ele pode fazer, os pais, né? Podem fazer a emancipação através da escritura pública para que se proceda, então, o inventário ou o divórcio extrajudicial. E poucas pessoas sabem disso, né? Então, às vezes, isso é legal também. Outra coisa... sai do... Aí o inventário, às vezes, ele fica preso no judicial por causa de um menor, né? Maior de 16, mas menor de 18. Enquanto, se o pai ou a mãe emancipa, ele pode sair. Outra coisa, né, gente? Se um inventário está no judicial, ele pode sair do judicial e ir para o extrajudicial. A pessoa já entrou com o inventário judicial. Ah, mas eu não quero mais, eu tenho agora condições, completou a maioridade, ou completou 16 anos, eu quero emancipar. Vai ao cartório, faz a emancipação. O advogado vai fazer o quê? Solicitar a desistência daquele inventário
e vão fazer as partes, vão poder fazer o inventário no cartório. Exatamente. Isso também é possível. Independente se já pagou o ITCMD judicialmente ou não, tá? Ou não. Isso causa dúvida. Outra coisa também que pode ser feito extrajudicialmente, Edna, é a sobrepartilha. Sim. Às vezes fez o inventário lá atrás no judiciário, né? Há 5 anos atrás. Aí descobriu que o pai tinha lá uma conta bancária que ninguém sabia. E agora, vou ter que abrir de novo judicialmente? Não, se todos os herdeiros, né, tiverem os requisitos da Lei 1141, pode ser sobrepartilhado no cartório. O que acontece também, Ed, que no cartório a gente já tem feito bastante, por exemplo, o imóvel era do vô e da avó. Aí o vô, a avó morreu, depois o tio morreu, o filho morreu, depois o sobrinho morreu, e aí a família toda só tem aquele imóvel que é vender. Então, a gente já faz todos os inventários concomitantemente. Sim. Uhum. Partilha um, que partilha o outro, que partilha o outro, né, dentro daquela mesma linha. E Sim. já faz a escritura de venda. E leva tudo para o junto. Então, isso também é uma facilitadora no cartório, né? E interessante também outra coisa que acontece muito, porque antes as pessoas tinham que o casal ele tinha que se separar judicialmente e 2 anos depois, pela lei, ele teria que fazer o divórcio. O que que acontece? Ele fez a separação judicial e hoje ele pode fazer o divórcio lá no cartório, né? Então fez a separação no judicial, mas hoje o divórcio pode ser feito lá no cartório. Isso também é interessante. E essa sobrepartilha também, ela pode ser feita. Inclusive, hoje eu fiz uma consultoria sobre uma situação dessa. Não foi inventário, mas foi um divórcio que eu fiz há uns anos. O casal era casado com comunhão universal de bens. E agora, depois já do divórcio já, né, decretado já há um certo tempo, os dois vão receber alguma coisa. E aí, qual a solução? O divórcio foi litigioso, né? Eu era advogada só de uma parte, mas a situação hoje mudou. O casal já não quer litigar mais, o casal já não quer brigar. E aí, ele tem uma indenização para receber, que é partilhável, porque eram casados com comunhão universal de bens, e ela tem uma herança para receber, que o fato gerador, inclusive, já foi da data do casamento. Então, ela também tem essa herança para receber. E Olha só. Então, os dois têm interesse em acordar isso. E aí, vamos para isso é um detalhe que tem que ser analisado no inventário extrajudicial, que eu já peguei muitas vezes isso. O falecido ele faleceu no estado civil, deve ser separado judicialmente, ok? Mas não partilhou bens lá na separação e era casado na universal, né? Então, você tem que analisar se foi partilhado e ficou 50% para cada um, beleza, a mulher não precisa comparecer no inventário. Mas se ficou em mancomunhão, ou seja, falou que não partilhou e que ia ser dividido o dinheiro quando vendesse, a mulher tem que comparecer recebendo a meação. Sim, isso, gente, isso é muito importante, né? Isso é assim, é muito interessante isso. Na hora do divórcio, tem que observar essas diretrizes, esses detalhes do regime de casamento. Pequenos de nós dois, né? Os detalhes são pequenos de nós dois. Tão pequenos, mas que viram uma bola de neve, né? Se não atentar para isso. É verdade. É verdade. Então, assim, uma coisa interessante também é que, às vezes, isso acontece muito na hora que a gente está fazendo acordo para pedir homologação de divórcio. O casal tem um bem ali que não foi vendido, ou que está para vender, ou que não foi pago. Vamos pensar numa situação em que aquele bem ele não pode ser partilhado naquele momento. E
aquela pessoa que vai ficar com aquele bem, ela pode fazer uma promessa de doação daquele bem em cartório. Então tá litigando, tá brigando ali por causa mas o que nós vamos fazer com aquele apartamento? Aí tá brigando por causa daquele apartamento. O apartamento tá financiado e aí vai ter que esperar acabar o financiamento ou um comprar a parte do outro. Como nós vamos resolver isso? Vamos fazer de forma amigável. O que vai acontecer? Nós vamos fazer o divórcio e uma promessa de doação desse bem. Então, se a promessa de doação de um imóvel, inclusive isso pode ser levado ao cartório de registro de imóveis, né? Nossa amiga Tasmânia que o diga aí, né? Que está aí assistindo a nossa live, que isso aí, essa promessa que é feita no cartório, no ato do divórcio, ela é levada a registro. Então, é uma garantia de que a pessoa vai receber o bem, que a pessoa está prometendo. Mas que garantia que eu vou ter que ele vai cumprir? Vai ter garantia, sim. Vamos fazer uma promessa de doação aqui e que vai se cumprir. Sob pena. Oi? Sob pena de alguma coisa, né? Sim. E essa promessa vai ser levada a registro. Então, resolve aquele impasse, resolve aquele problema também. E, inclusive, essa escritura pública de inventário, essa escritura pública de divórcio, é interessante frisar, né, Cláudia, que ela é levada a registro. Ela é assim, ela já é... muita gente tem essa dúvida. A pessoa fala assim, eu vou fazer o inventário em cartório. Mas ela só tem uma conta bancária lá com R$2.000. Tem que fazer o inventário? Tem. Antigamente fazia o alvará judicial, né? O inventariante ia lá e levantava o valor. Mas você faz o inventário extrajudicial, vai pagar os emolumentos sobre esses 2.000 ou vai excluir a ameação ainda. E depois, essa escritura ela já é titular para você ir no banco e sacar o dinheiro. Para você ir no Detran, muito mais rápido. Muito mais fácil. Né? E geralmente, o tabelião de notas, ele já encaminha para o registro. Hoje através do registradores, a gente encaminha as escrituras online. Então, assim, é uma facilidade gigantesca. E o advogado que ainda não usa desse recurso está perdendo tempo e dinheiro. É verdade. A meu ver, né? É verdade. Agora, só um detalhe. O advogado não cobra mais barato por isso. Né? Exatamente. Porque, assim, quando a gente está falando que é mais prático, que é mais fácil, mas o trabalho intelectual do advogado continua talvez até muito mais do que isso, né? Do que no judicial, né? Então, às vezes... Sim. Assim, acho que a responsabilidade do extra é até maior. Porque no judicial, o juiz pode intervir. Falar assim, não tá certo não. Agora no extra, olha, doutor Arthur, seja bem-vindo. Que honra, obrigada por estar aqui, doutor Arthur. Comentem aqui se vocês estão gostando. Vocês estão tão caladinhos. Doutor Arthur, tabelião de Itaquaquecetuba. A Simone também é nossa amiga aqui de estudos. Nossa, entrou bastante gente agora. Agora que tá acabando, acho que a gente vai fazer outra live, hein, Edma? Pois é, nós vamos ter que combinar uma live aí, inclusive sobre a questão do holding, né? Que a gente... Sim, nossa, surgiu no meu grupo essa semana a pergunta, né? Do famoso holding familiar. Tem até cursos aí na internet falando disso. As pessoas montam, é uma empresa familiar, né? Uhum. Eu não entendo muito bem. E aí, os bens imóveis integralizam o patrimônio dessa empresa e no falecimento se partilha as cotas. E não os bens em si. Inclusive, essa semana eu tive uma situação dessa. Inclusive, a pessoa faleceu há pouco, é uma pessoa, né, conhecida, e deixou 5 empresas. E é claro que, né, seria interessante aí que tivesse feito isso. Porque o que vai se pagar de imposto. Isso é complicado, né, Edna? Porque às vezes a pessoa ela tem um patrimônio material enorme. Sim. Mas o recurso financeiro não. Né? Às vezes ela vai ter que, sei lá,
de um alvará para vender um bem, Para vender o para bem. pagar imposto. É. Então, assim, é uma situação muito delicada. Então, nós, operadores do direito, acho que temos que ter uma visão humanizada para ajudar a pessoa a pensar. Sim. Olha, não, calma. Você tem 60 dias para pagar o imposto com desconto. Você tem até 60 dias para não pagar multa de protocolização. A gente tem 60 dias para ver o que é melhor. Então, põe cabeça para funcionar. 2, 3 cabeças pensando, pensa melhor, né? E às vezes a pessoa fala assim, quanto fica? Né? Muita gente pede orçamento por telefone. Isso é muito, como que eu falo assim, eu não gosto muito de passar orçamento por telefone, apesar de ser tabelado, porque sem ver documentos é complicado, né? Gera muita dúvida. Recolhimento de imposto, de onde ficam os bens, quanto tinha na conta, avaliação, como que era declarado isso no imposto de renda para depois não ter lucro imobiliário, enfim, muitos detalhes, que de repente até o contador entraria aí para dar uma ajuda na resolução. Aí essa questão do hold, por exemplo, ela é muito para quem tem bens, para as pessoas que têm um patrimônio e para a questão de imposto, ela é muito, muito interessante e ela resolve bem. Ela resolve bem essa questão de pagamento de impostos, né? Porque a gente sabe que o Brasil a gente paga muito imposto. Então, a gente tem que usar os direitos que a gente tem, né? Então, se existe a possibilidade de se fazer de se empresariar para se pagar menos, tem que correr para isso aí mesmo. Outra discussão também que gera dúvida é a questão da base de cálculo para o ITCMD, né? Alguns municípios têm um valor venal, outros têm valor venal referência. Enfim, é uma discussão incrível também, isso que dá uma live aí de algumas horas. Bom, a gente tem aqui, Edna, acho que 4 minutinhos, infelizmente, porque Nossa, o papo passa tá rápido. Ai, não queria terminar isso aqui nunca. Mas, enfim, essa é a primeira de muitas. Tenho certeza que a gente vai combinar outras. E já temos 2 temas, hein? Regime de bens e holding, hein? E tem muita mais coisa aqui para falar, até sobre partilha de bens, né? Então, vamos tentar responder algumas perguntinhas, ver se dá tempo da gente responder. Sim. Ó, o Vicente perguntou, o inventário pode ser feito no cartório, mas os herdeiros precisam de um advogado? Sim. A lei exige, né? A lei exige. E cada herdeiro pode ter um advogado, se quiser, ou pode ser um advogado para a família. Né? Isso é exigência da lei. Inclusive, assim, no cartório, como as partes elas estão em acordo, nem se justifica ter 2 ou 3 advogados para fazer um inventário, né? Cada herdeiro tem um advogado diferente. Pode até acontecer quando mora em outra cidade, mas hoje está tão acessível tudo com a internet que nem precisa né, ter um advogado aqui e outro lá. Lembrando também, Edna, que é vedado o cartório indicar o advogado. Sim, não o advogado, ele é de confiança das partes, né? Então, o cartório ele é muito parcial com relação a isso. Inclusive, a gente que está estudando as normas da corregedoria incide em processo administrativo. Exatamente, né? Então, é incompatível aí essa indicação. Certo, gente? Cuidado com isso. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente ainda tem 2 minutinhos aqui, mas desde já, Edna, eu queria novamente agradecer de você ter aceito o meu convite. Eu que agradeço. Agora a gente tem mais uma cidade para conhecer quando a pandemia passar. É verdade. Agradeço o professor Will também, que está aqui lá da Faculdade Papã, lá de São Bernardo, que eu dei aula lá para os alunos dele outro dia. A Lê, a Lucélia, o meu genro entrou aqui, ó, o Guilherme, a Carmen. Nossa, bastante gente, ó. Karina, a minha filha, a Inayara, obrigada por estar aqui. Eu queria agradecer também, quero te agradecer, Cláudia, pela oportunidade. Foi muito bacana, muito proveitosa. É engraçado que a gente também aprende, né? A gente aprende muito nessa discussão aí, a gente aprende com as perguntas, com os comentários. Por isso que é muito importante, né?
as pessoas comentarem. Agradecer quem esteve aqui conosco. Para a gente passou muito rápido essa 1 hora de bate-papo. É realmente um bate-papo, né? Que a gente tem. Então, muito obrigada. Se tiver alguma perguntinha, é só mandar para a gente que a gente vai respondendo aí depois, né? A minha mãe tá como espectadora aí também, ela não perde uma live. Mãe, obrigada. Ela sabe o quanto eu batalhei para estar aqui, né, passando esse conhecimento. É muito bom compartilhar tudo isso com vocês, né? E que eu peço, sim, que os colegas advogados que queiram fazer live com a gente, manda direct, né? Vamos montar aí, às vezes a gente está aí com alguma dúvida. E isso aqui a gente tem que... É um recurso grátis que pode ajudar muita gente, né? E ajuda muita gente, né? Ajuda. E se não ajudar muita gente, se ajudar uma pessoa já tá muito bom, né? Exatamente, exatamente. Ó, então estamos aqui no final. Eu vou deixar salva essa live, vai cair e vai ficar no meu feed de notícia. Aí você vai lá, curte, marca 2 amigos, ok? E deixa um comentário lá o que você achou dessa live, tá bom? Ó, Alejandro, sempre bom ter ciência dessas informações, pois nunca sabendo quando podemos precisar. Exatamente. E sempre tem alguém que vai te perguntar, você já ouviu falar disso, né? E aí você já está inteirado no assunto. Certo, Edna? Certo. Um bom fim de noite para você. Um ótimo final da semana, né? Meio de semana. Meio de semana. Mas foi muito bom no meio da semana. Gratidão. Eu sempre faço de quinta, mas aí a gente aproveitou o feriado hoje, então amanhã eu vou fazer, vou bolar uma próxima aí com outro assunto. Mas gratidão por você estar aqui, tá bom? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. A você uma ótima noite. E até uma próxima. Não esquecem de comentar, que já já eu vou postar a live lá no meu Instagram. Depois vou mandar o link para a Edna postar no dela também. Ótimo? Aí vai ficar salva. E quem quiser assistir depois, assistir novamente, né? Vai ficar lá salva. Ótimo. Então, obrigada, tchau, gente. vocês. Muito obrigada. Tchau, obrigada, Edna.